campo estrutural, tá? Esse conceito também, desde 2005, 2007, eu pus no livro campo estrutural, que eles me falaram, chama campo estrutural. Eu falei, tá bom. Mas depois eu descobri não, já existia, mas eu descobri, mas já existia o campo morfogenético, que é muito semelhante, só que são visões diferentes, tá? Vocês vão ver que são visões diferentes, mas dá para aplicar os dois conceitos nisso. Então vamos lá. Ó, campo estrutural, tá? São estruturas criadas na dimensão espiritual pelos espíritos, né? Os campos estruturais interagem com a dimensão material, sendo os responsáveis pela aparência e qualidades da matéria. Sua natureza é mental e emocional, sendo criado através das vibrações mente-emocionais ou vibrações espirituais. Lembra aquele desenho? Espírito, vibrações, tinha um campo estrutural, que era o perispírito. Da mesma forma, a gente classifica o perispírito como um tipo de campo estrutural. O conceito é muito amplo, tá? E eu vou mostrar para vocês, ó. Essa aula não vai dar para mim acabar esse assunto, porque esse assunto é muito profundo. Tem uma série de coisas que a gente faz no curso da doutrina sobre isso. Então eu vou dar uma pincelada rápida. Eu tenho um campo estrutural individual, coletivo, artificial, natural, no espaço e no tempo. Olha quanta coisa tem, né? O que seria, numa maneira muito rápida para tentar explicar para vocês? É a capacidade que o espírito tem de plasmar objetos, criações mentais, emocionais, lá no Orum. Só que a gente chega na conclusão que tudo que existe foi plasmado. Isso aqui sempre existiu? Não. Alguém, algum dia, começou a criar, plasmar, ver a utilidade, como ia ser, a cor que ia ter, o brilho, a forma, a finalidade. Um grupo de pessoas. No Orum, quer dizer, um espírito encarnado na mente, criando, plasmando. Até que eles materializam isso. Ou seja, pega energia, pega a matéria, que você já conhece, quer dizer, tem que conhecer também a matéria aqui embaixo, né? Você pode fazer isso de plástico, de metal, de madeira, sabe, do que você quiser. Mas a estrutura é aquela que você plasmou, que de alguma forma você vem e prende a matéria naquela estrutura. Então, tudo que existe, se vocês olharem dentro dessa sala, meu microfone, minha roupa, o quadro, a cortina, a própria sala, tudo isso é plasmado. E tudo isso tem uma estrutura no Orum, que prende a matéria, que prende a energia, que dá forma. Então é um campo morfogenético, campo de forma. Tá certo? Fala. Pode falar. Um dos evangelhos que começa assim, no início o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Sim. E a partir desse verbo que vai criando, né? Exatamente, exatamente. Eu estou dando um exemplo aqui, ó, de uma criação humana, ou seja, um espírito, tá? Depois nós vamos falar da criação da natureza, tá? Mas olha, deixa eu ver aqui, não, é o campo morfogenético. É individual, vou falar rapidamente. Nós todos também criamos campos em volta da gente, campos de várias naturezas, tá? Existem campos que te favorecem, existem campos que você cria que te derrubam. A pessoa cria um campo em volta dela, por exemplo, eu sou um péssimo cantor. Aquele campo fica alimentando ela, e ela acha que ela é um péssimo cantor. Então aquele campo é prejudicial. Então todos nós vivemos rodeados de campos. E esses campos interferem na nossa vida, no nosso desenvolvimento, no nosso relacionamento. Então, começando a perceber que é muito vasto isso aqui. Vou dar outro exemplo. A criança vai nascer, está dentro da barriga da mãe. O pai e a mãe olham, vai ser um médico, e plasma aquela energia, vai ser doutor, é isso, é aquilo. Tá? Daí o cara nasce, adolescente, quer tocar rock. E a mãe fica lá, não, é médico. Um campo criado por uma pessoa que te ama, mas que está te prejudicando, porque não está deixando você se realizar, fazer aquilo que você gosta. é o que mais acontece. Está cheio. Uma pessoa que gosta de você. Imagina as
E ela está te segurando e não está te deixando, está tirando as tuas forças. Tá? Então, primeiro eu falei de um campo criado pela própria pessoa. Nós criamos muito, são as crenças, as coisas. Nós estamos rodeados aí de campos que prejudicam a gente. A gente, então, bom, agora depois eu falo. Tem maneira de alimentar, destruir, alterar e criar. Essa é a magia da Umbanda. Só que não é matéria desse curso. Não é a matéria desse curso. É a matéria do curso que nós temos curso de oferenda que entra isso, tem uma série de cursos. Mas o conceito é importante. Temos o campo em volta da gente, das pessoas que te odeiam. Eu não tenho ninguém que me odeie. Será? Eu não estou falando de alguém vivo. Pode ter espíritos de outras encarnações. Você se esqueceu daquele dia que você estava lá numa cidadezinha e queimaram uma bruxa, e você estava lá, queima, queima, e ela amarrada no pau, ardendo, queimando, e ela olhou bem nos teus olhos e falou, você vai sofrer o que eu estou sofrendo. Vai casar comigo. Vai ser igualzinho, vai sentir a dor. Vai sentir a dor que eu estou sentindo. E você lá, feliz, era porque está queimando. Olha, todos nós aqui passamos por situação semelhante. Não penso que nós somos bonzinhos aqui, não. Todos nós. Aquele ser que queimou, que morreu, se não é uma pessoa de luz, um ser de luz e não atingiu, ela está com aquele ódio até hoje. Alimentando um campo em cima de você com as dores que ela sentiu. Porque você riu dela. Você estava feliz de ver ela lá sofrendo, queimando e ardendo. E esse espírito pode estar até hoje aí, alimentando em volta de você. Então nós podemos ter muitos desses campos. E esses campos muitas vezes dão doenças na gente, dão problemas emocionais, mentais, impedem o nosso desenvolvimento. Eu estou falando de energia, só de campos, hein? Então temos campos de pessoas que gostam da gente, que podem atrapalhar. Temos campos que nós criamos, nós mesmos criamos e nos atrapalhamos. Temos campos gerados por pessoas de outras encarnações. E temos aquelas dessa encarnação, né? Tem um amigo de trabalho ali, eu quero o cargo da chefia ali, aquele lá, eu vou derrubar ele. Está gerando um campo em cima de você. Você pensa que não, ele está ali. Ele olha e fala, não, eu vou enforcar aquela sem vergonha ali. Ele imagina enfiando a mão no teu pescoço. Ele está plasmando aquela energia em cima de você. E esse campo fica, e de repente você começa a ter dor de garganta. Começa a passar mal, falta de ar. E você nem imagina. E a pessoa chega com o botãozinho de rosa, é para você. Tá cheio disso por aí. Não vê a hora de passar a rasteira em você. Infelizmente o ser humano é assim. Fala. Mas isso já é outro departamento, né? Mas eu estou falando desses campos de energia que existem no nosso dia a dia, entre familiares, né? Espíritos que estão lá. Lá no Orum tem espíritos sem encarnar há centenas de anos. Tem espíritos lá trevosos. Tem seres lá da Idade Média, lá ainda, que era diferente, os hábitos, os costumes, né? Esses seres estão aí, agindo aqui embaixo, na sociedade. Tá bom? O que mais nós temos? O campo coletivo. O campo coletivo é a egrégora. Né? Por exemplo, vamos criar uma coisa legal aqui. Eu estou pensando numa coisa boa, você está aqui também pensa, você também pensa. Somos 40 pessoas com a mesma ideia. Criamos um campo. Campo estrutural. O que é egrégora? Egrégora é o seguinte, são 40 pessoas exercendo uma influência em cima de mim, com a mesma ideia que eu tenho. Agora, se você está dentro de uma egrégora positiva, legal. Mas tem cada egrégora aí que te derruba, cara, que te joga lá embaixo. E tem um monte de gente preso nessas egrégoras. Tá? Pega essa turma também aí de futebol. Né, as torcidas, aquilo é uma egrégora. Aquela massa humana lá. Ei, vão matar! Sai tudo brigando, soltando rojão. Quantos acidentes matam as pessoas?
Sem nada. Político hoje em dia, então, tá uma loucura, né? Porque só tem duas egrégoras polarizando, matando. Não pode ser assim, né? O ser humano não pode ser tão ignorante, né? Isso é ignorância. A gente tem capacidade de fazer tanta coisa bonita. Agora, muita gente não tem noção disso. E isso influi. A gente é vítima. Tá? Então, existem egrégoras aí enormes, de milhares de pessoas, milhões de pessoas, que influenciam todo mundo. Tá? E egrégora é uma força. A ideia da egrégora é a seguinte: eu subo e recebo o retorno de todo mundo que está dentro daquela egrégora. Então, se é uma egrégora poderosa, você se fortalece. Se é uma egrégora negativa, você vai lá para baixo. Por isso que a gente fala do núcleo material. Por exemplo, estamos dentro de um centro. É uma egrégora. Temos os filhos, temos as pessoas que frequentam, temos os espíritos que alimentam essa egrégora. Então, essa egrégora é um campo de proteção para muitas coisas. São seres de luz, seres que querem ajudar, seres que vêm com essa ideia, né? Os espíritos que trabalham na Umbanda. Agora, por aí a gente vê umas egrégoras meio trevosas, né? Meio estranhas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em que egrégora você entra. E às vezes você nem percebe e está se afundando. Tá? Então, essa é uma egrégora coletiva. O que mais que tem? Temos, por exemplo, a própria sociedade é uma egrégora. É um conjunto, é um campo. Né? Os valores morais, né, atuais. Por exemplo, o campo estrutural, por exemplo, de uma cidade praiana é de um jeito. Você vai lá no interior, é diferente. Aqui o pessoal está tudo em maiozinho, biquinho, chinelinho. Lá não, lá é tudo... Muda! Então, dependendo da egrégora que você está, do campo que você está, onde você entra, você precisa saber trabalhar aquela energia, para não entrar em choque. Então, a ideia aqui disso é o seguinte: nós vivemos rodeados de campos estruturais. Tá? Isso é importante. Vivemos presos dentro de campo. A nossa casa é um campo estrutural. Tá? Você coloca cada objeto, cada coisinha no lugar onde você consegue perceber que tem uma energia legal que te faz bem. Isso faz parte da... Tem um assunto só sobre isso. A gente manipula objetos da natureza para equilibrar o ambiente, essas coisas, então faz parte da doutrina, mas é outro assunto. Tá? Então, a gente trabalha esse tipo de coisa. É importante que a gente entenda que nós estamos envolvidos. Egrégora artificial é quando é feito mesmo, é um trabalho de magia. Você está criando um campo estrutural, né, artificial, você cria. É possível. É que faz os feiticeiros e outras coisas, mas é desse tipo. Você cria campos e esses campos vão minando a energia de determinada pessoa, por exemplo. Isso é possível ser feito. A magia da Umbanda é igual, só que a gente cria campos positivos, através das oferendas. Mas depois, mais para frente, eu até explico um pouco esse assunto, que foge um pouco aqui do nosso curso. Eu posso criar campos estruturais no espaço, ou seja, eu não preciso criar aqui. Eu posso criar para uma pessoa que está nos Estados Unidos, que está no interior, que está no Japão. Eu posso criar. Por quê? É no Orum. Eu posso mentalizar alguma coisa e plasmar em cima daquela pessoa. Tá? Então, ela pode ser no espaço. E pode ser no tempo. Isso é bacana. Eu posso criar um campo estrutural para o futuro. Como assim? Por exemplo, amanhã eu vou fazer uma entrevista lá, buscar emprego, recursos humanos. Eu posso começar a plasmar um campo positivo. Né? Vou ficar calmo, vou ter força, vou ter isso, vou ter aquilo, Você plasma. A hora que você chega lá, aquele campo já existe. Tá? Então tem esses detalhezinhos. Como também você pode criar campos no passado. Também dá para fazer isso também. Então é magia mental. Magia que a Umbanda usa. Nós usamos isso o tempo inteiro dentro da Umbanda. Tá? Então é importante que a gente entenda isso. Nós temos ferramentas também aqui que depois eu explico para vocês. Tá? Como é que quando eu chegar na parte dos 7 reinos, fala de orixá, eu vou explicar. Apometria, a apometria mexe com a parte mental. Eu não faço apometria aqui não, a gente não trabalha com apometria, mas é campos de... Eu esqueci de um importante. Fala. Oi? Campos naturais. Campos naturais são regiões, uma mata, uma praia. Existem cidades aí que antigamente, hoje está destruído, mas antigamente existiam lá, por exemplo, o lugar lá onde o tronco amarrava os escravos, aquela tem uma energia ali em cima. A energia está lá ainda.
casarões, aí que o pessoal fala que é mal assombrado e tal. É a energia do lugar. O campo estrutural está vivo ainda lá. Aqueles locais de senzala. Tem lugar ali que é forte essa aí do campo estrutural. Tá? Ela está sendo alimentada ainda hoje. Tá? E aqui tem um pequeno detalhe. Eu não vou entrar muito no meio não, senão eu não vou fugir muito do tempo. Mas quando nós plasmamos um campo, nós que estamos encarnados plasmamos, nós não temos muita força. Porque gasta muita energia. Nós gastamos energia para ficar plasmando. Por exemplo, você odeia ela. Você vai ficar o dia inteiro. Você vai ficar doente, você vai ficar fraca, depressiva, debilitada. Você não pode ficar o tempo inteiro mandando. Ou mesmo se você gosta. Né? Então, nós fazemos na Umbanda a substituição disso por elementos da natureza. Aí é que entra a magia da Umbanda. Os elementos da natureza têm força dos orixás, que é vibrações. Então eu pego aquelas vibrações e canalizo para manter esses campos. Tá? É o princípio da magia. Mas é outro departamento. A gente tem um curso só disso, mais forte no nosso corpo. É por isso que antes de dormir, a gente não pode ficar assistindo coisas ruins. Também, aí já é mental, não é bom, né? Vai dormir e fica numa boa, relaxa e tal. É ruim, não é bom, não é legal. O bom é relaxar, a televisão é um desastre, né? Para alimentar fisicamente. É um recurso, fisicamente eles ficam alimentando aquele monte de porcaria para as pessoas ficarem criando campo, né? Tá tudo ruim, tá tudo acabando, tá tudo isso, tá tudo aquilo, só tem isso. A sociedade começa a criar esses campos aí, então é ruim, né? Tá? Tinha um que eu ia falar, um importante, que eu esqueci. Eu vou falar nesse só, depois a gente vai para frente. O espírito desencarna. Olha só como que funciona. Por exemplo, o espírito está depressivo. Tudo preto, roupa preta, fecha as cortinas do quarto, fica na escuridão, ele está depressivo, não quer saber de nada. Aí, ele desencarna. Ele muda da noite para o dia? Não. Ele está preso dentro de um campo estrutural. Ele está alimentando aquela energia. Quando ele vai para o outro lado, o campo continua. Só que lá a energia flui com mais intensidade. O que vai acontecer? Ele vai ser sugado ou vai ser atraído por afinidade para campos semelhantes. E vai encontrar um monte de depressivo. Todo mundo junto vai formar o quê? Uma egrégora forte, milhares, milhões de depressivos. E vamos ter o Vale dos Depressivos. E aí lá tem o Vale do Suicida, o Vale dos Alcoólatras, tem vale de tudo lá. Por quê? Porque as pessoas estão alimentando aquilo e por afinidade se atraem. Foi Deus quem criou o Vale do Depressivo? Não. As pessoas, os espíritos que criaram aquilo. Aí vem a máxima, qual é? Cada um cria o seu inferno. Depende da gente, só. Depende da gente. Passe a viver com campos positivos, alegres, fortes, intensos. Porque senão, a hora que você for, você vai ficar preso nesses campos lá. E mais fortes, mais intensos, porque vão ser muitos espíritos lá, de várias épocas, de várias regiões, alimentando. Pode falar. Basicamente, isso que eu já estava falando, né? Eu já li também sobre isso. Na realidade, o inferno não existe. O que existe é que cada um vai viver como se fosse iguais. Exato, mas criando campos estruturais. É a justiça divina, né? Tá bom. Na realidade, o próprio espírito cria esses campos. Você vive de acordo com aquilo que você quer viver. Se você está alimentando essas energias, você vai ficar naquele lugar alimentando com outros semelhantes. Só que vai criar campos tão fortes, intensos, que muitos não conseguem sair de lá. Aí tem que alguém ir lá tirar, buscar, retirar. São os resgates e outras coisas que tem espirituais. Tá? Então, esse é para abrir um pouquinho mais a ideia. Porque às vezes tem gente que tem um conceito, Deus criou o vale disso, Deus criou aquela região, né? O próprio nosso lar lá já existia? Não, foi plasmado. Né? Quem estuda o espiritismo tem literatura que fala que os primeiros espíritos, não sei o que, foram lá e começaram a plasmar. Né? Porque ninguém pegou tijolo por tijolo e foi cimentando lá para criar as coisas. Por exemplo,
Não é assim, lá não é dessa forma, lá se plasma. Só que tem os espíritos mais poderosos, né? Aqueles que têm domínio, que têm força de vontade intensa, que jogam essas energias, eles conseguem plasmar regiões. E alimentam aquelas regiões. Regiões positivas, de energia, né? Regiões que acabam protegendo. Outros que estão mais fracos, debilitados, né? Ficam dentro daquele campo estrutural. Tá? Então o conceito de campo estrutural é muito interessante, é bacana. Um dos campos aqui também que nós criamos é o próprio corpo espiritual. Tá? É a criação do nosso espírito. Você pode explicar essa história de... Só um pouquinho. Como é que a gente produz no passado? Qual seria a intenção? Você pode voltar para o passado, mentalizar, porque o teu pensamento vai embora. Tá? Uma situação que aconteceu... É psicólogo, é com a melhor a linguagem dele. Você pode plasmar. Exatamente, alterando. Você altera aquilo. Entendeu? Você vai falar, por exemplo, exatamente, você cria campos para alterar determinada situação que aconteceu na família ou no dia a dia, você vai mudando. Não tem tempo, então... Altera o passado que influi no presente. Que vai influir, vai refletir no teu comportamento de hoje também, de certa forma vai, tá? Como você pode alterar também campos de seres espirituais que estão presos. Basta você mandar suas energias positivas, lá você começa a alimentar, né? Tá bom? Vamos para frente, nós vamos ficar o tempo inteiro aqui. O campo estrutural, aí depois que eu acabei conhecendo ele, o Rubens Sheldrake, hoje eu tenho um monte de livro dele, um livro assim, um monte. Ele tem a teoria dos campos morfogenéticos, né? Olha que interessante. Morfo vem da palavra grega morfo, que significa forma. Os campos morfogenéticos são campos de forma, padrões ou estruturas de ordem. Ele é biólogo, tá? Acho que é inglês, né? O americano inglês. Esses campos organismos não só os campos de organismos vivos, mas também de cristais e moléculas. Tá? Cada tipo de molécula, cada proteína, por exemplo, tem seu próprio campo mórfico. A hemoglobina, a insulina, etc. De um mesmo modo, cada tipo de cristal, cada tipo de organismo, cada tipo de instinto ou padrão de comportamento tem seu campo mórfico. Esses campos são os que ordenam a natureza. Há muitos tipos de campos, porque há muitos tipos de coisas e padrões dentro da natureza. E o mais interessante, não são campos de energia, são campos de informação. Lembra quando lá no início eu falei que na matéria tinha energia e que no Orum você tinha informação, espírito, acho que eu não sei se eu falei, tinha um espírito, né? Que formava campos. O que o espírito faz? Ele cria informação. A palavra informação, a etimologia dela é informare, vem do latim. Colocar em formas, moldar, informar, colocar em formas. Moldar. Então o Espírito faz isso. Ele, na verdade, é fonte de informação. Ele está moldando tudo. Nós moldamos tudo. A nossa vida, o nosso relacionamento, a minha saúde, a minha disputa, tudo. A gente está o tempo inteiro plasmando isso. É importante que a gente reflita sobre isso, tá? Porque muita causa de doenças é devido a isso. Tá bom? O corpo espiritual, né? Eu estou indo muito rápido, porque eu vi o avançar da hora ali. Tá? O corpo espiritual. O espírito atua sobre o corpo físico através do corpo espiritual. Já falei isso, né? O corpo espiritual, chamado pelos espíritas de perispírito, é um tipo de campo estrutural. Nós classificamos o perispírito como um tipo de campo espiritual. Ou seja, é uma estrutura gerada e mantida pelo espírito. Tá? É ele que mantém organizado o corpo carnal, atuando sobre esse através do corpo etérico. Então tem lá o campo, o espírito, as vibrações, o campo, o perispírito, que está ao redor dele. Aí ele age sobre o etérico e age sobre o físico. Tá? Então, dentro dos nossos estudos, a doença tem um caminho. Espírito, perispírito, ou corpo estrutural, corpo etérico e físico. Então nós podemos agir no campo estrutural antes da doença se manifestar no etérico e no físico. Ou podemos agir no etérico, que o etérico vai refletir no estrutural, que é mental e emocional, e vai refletir também no físico. E é isso que o Arapé faz. Ele vai trabalhar no etérico. Tá? A ideia básica é essa. Voltei a dar o exemplo aqui, tá?
Aqui, a gente vai trabalhar aqui nesse corpo etérico, ele reflete no físico, quer dizer, pessoa que já está doente, com problema de saúde física, ele vai ajudar de alguma forma. É lógico que tem aqui, normalmente é um estado bem avançado, né? Então não é tão fácil. Agora, ele age aqui também, ó. Tá? Ele reflete aqui. Então a gente pode mexer no mental e no emocional da pessoa, equilibrar um monte de coisa com o arapé, tá? Isso aqui também é um assunto interessante. Outra coisa, antes de entrar nisso aqui, o corpo humano, ele tem um campo estrutural, tá? Que é esse aqui, que é mantido por vibrações geradas pelo espírito, tá? Então, o nosso corpo é o meu espírito que vibra, mantém o perispírito, plasma, né? E tem o meu corpo. E a natureza? Uma floresta, um mar, uma pedreira. Quem que mantém essas estruturas? Porque o que eu falei até agora é o seguinte, tudo tem estrutura, tudo tem um campo organizador, um campo morfogenético, o senhor Drake falou, e os cristais, piriri, blá. Só que ele não entra nessa questão que eu vou entrar agora, que é o nosso lado religioso. Mas quem mantém essas estruturas? De onde vêm essas vibrações espirituais? Tá certo que é Deus, mas através dos orixás. Exatamente. Os orixás alimentam as estruturas criadas por Deus. Vibram. São seres potentes. Né? A força do orixá é cósmica. Tá certo? Eu já comentei isso na primeira aula, né? Não é o santo. A gente respeita o conceito. Até eu vou, quando eu falar de orixá mais para frente aqui, eu tenho um videozinho do Baba King aqui, que é aquele da Mongaguá, acho que é, tá? Ele fala exatamente isso. Tá? Um minutinho, depois eu ponho. Tá? Agora, então, a ideia é essa. Tudo que está na natureza é alimentado por força do orixá. Os campos estruturais. Então, é aquilo que eu falo. Quando eu pego um copo d'água, a água tem o lado físico. Mas tem o lado, o campo estrutural da água. O campo morfogenético, na linguagem do Sheldrake. O campo organizador. Aquela estrutura ali que faz com que aquilo seja água. Afinal de contas, tudo é energia. Não é? O mundo lá é energia, só que essa energia está moldada. Tá? Como é que fala? Informada, está em forma. Né? O espírito está dando forma. Agora, na natureza, os orixás. É a força dos orixás que mantém essas estruturas. Tá? Então, quando eu vou fazer, por exemplo, um trabalho de umbanda e uso elementos materiais, o que eu estou querendo, na verdade, pegar ali? Essa energia sutil, essas vibrações dos orixás que estão presentes ali. Aí que o pessoal não entende muito. Se a gente não estuda, a pessoa não entende muito. Mas quem vai fazer uma oferenda? Para dar uma flor para o caboclo? Né? Vai botar uma fruta? Não. Existe todo um campo vibratório em cima ali. Vibrações que são dos orixás, que são os seres potentes da natureza. Agora, adianta botar ali e ir embora? Não. Porque eu fugi um pouco, eu estou falando de magia agora, mas não tem problema. Porque eu sou o responsável por aquilo. Então, eu boto os elementos que eu necessito usar. E como eu sei disso? Através dos 7 reinos que a gente vai estudar. Tá? Então, eu vou buscar aquela vibração que eu sei que eu preciso. Na pedra, na água, na flor, na folha, na fruta, seja o que for. Ponho ali. Então, eu tenho ali, por exemplo, como se fosse uma bateria, cheia de vibração. Aí eu direciono aquela energia toda para um campo estrutural. Em cima da Janaína, pronto, um campo cheio de luz, aquela força do orixá. E aquilo fica conectado. Forma tipo um circuito. Ali é a bateria, alimentando aquilo lá. E fica conectado, alimentando, e eu posso sair e ir embora, fazer outra coisa. Porque aquilo ali está mantendo aquele campo. Aquele campo que eu criei e encaminhei para uma pessoa. Essa é a magia da Umbanda. Tá? Que então você pode usar. Na Umbanda é só o lado positivo. Mas tem gente aí que faz outras coisas negativas. Eu vou entrar depois de novo, mas pode falar. Não, pode falar. Então, mas assim, eu já vi assim, vários conceitos, né? Não muito profundamente sobre isso. Mas, na sua visão, então, são entidades e existem egrégoras
junto de cada uma dessas forças? Na verdade não são bem entidades, é difícil definir o orixá. Eu vou falar neles, mas vai ter uma definição por escrito aqui que eu vou trazer para vocês, e depois eu vou botar o vídeo do Babá. Mas é o seguinte, são seres, quando a gente vai estudar orixá, você vai na África. Então lá tem milhares de orixás, então você encontra desde o ancestral histórico, o rei, o guerreiro, aquele que viveu, só que era humano, só que num determinado momento ele se encantou, pode dizer entre aspas, ele aí entra na força do orixá. Só que tem também o orixá primordial, aquele que estava com o Olorum, antes da criação do mundo. Então, se esses seres, entre aspas, estavam com o Criador conversando, é porque eram muito evoluídos e potentes para estarem num convívio no Olorum lá. Eu não vou entrar em mitologia, nada disso, é só a ideia principal. Então esses seres, os primordiais, são os criadores. Tá? Só que a quantidade é milhares lá, se for ver na África. Para cá vieram alguns, poucos, né? Mas o que interessa para nós na Umbanda é o princípio, é a ideia. Então essa força, que é uma força criadora, porque o Olorum fala, vai lá, cria, vai cuidar das matas, vai cuidar da pedreira, cuida do mar, chegou para Oxalá, vai lá, cria o ser humano, por exemplo, né? Então essas forças, elas são co-criadoras. Então elas agem, elas plasmam. E elas alimentam, porque elas são criadores, estão criando. A palavra criar também tem dois sentidos, né? Tinha um filósofo que falava que tem criar, com E, que é o ato de plasmar, de fazer coisa nova. E tem a palavra criar. Criar é cuidar. Você cria uma criança, você cria uma galinha, cachorro, então você está criando, cuidando. Agora, o fato de criar uma coisa nova, hoje em dia o criar sumiu, né, praticamente, e o criar absorveu. Mas tem essas duas significados. Então o fato de criar coisas novas, você está criando uma coisa nova. E o criar de cuidar. Então o orixá faz as duas coisas. Mas como? Alimentando com essas energias da natureza. Então tudo que existe na natureza tem vibração de orixá. Tudo tem vibração desses seres. O orixá não incorpora, é força da natureza. Aqui tem vibração de orixá em tudo. Em tudo aqui dentro tem. Quando eu falar dos 7 reinos, vocês vão entender melhor. Tá? Desde o chão, da luz, da parede, tudo aqui tem força de orixá. Isso corresponderia ao que algumas pessoas chamam de elementais? Não. Elementais é uma outra coisa, é a mônada lá no início do caminho dela ainda. Ela está alimentando também estruturas. É uma hierarquia. Os reinos formam hierarquias. Quando eu for falar dos reinos, eu vou explicar. Tá? Mas não vou entrar nos elementais, senão vai misturar tudo, porque tem toda uma estrutura. Tá? Mas os elementais alimentam estruturas também. Eles ficam alimentando estruturas. E o pessoal usa também essa força do elemental para fazer magia. Também é possível, tá? Então tem muita coisa, tá? Mas vamos falar da interação. Eu tenho 10 minutos, eu acho que dá tempo. Ó, esse conceito aqui é para a gente explicar o que é o arapé, né? E um assunto que eu até já comentei. Eu tenho a parte física, né? Então eu tenho o quê? Uma interação física. O que é uma interação física? Passa a mão, bater, tá? Massagem, por exemplo, é um tratamento físico, porque eu estou tendo contato físico, tá bom? Então é físico. Uma pergunta, o som, vocês estão ouvindo minha voz, que tipo de interação vocês acham que é? Física, etérica ou estrutural? Física. Por que é física? Vibração do ar que vem e que bate no teu tímpano. Então é físico, o som é físico. Então você pode também tratar as pessoas com interação física, massagem, som, música, que mais aí? Como é que fala? Não, como é outra coisa. Como já não é física. Eu vou explicar. Aqui um mantra, é físico, vai agir fisicamente. Agora o etérico, o que é? Eletromagnético. A primeira coisa que vem é o que é? Luz.
né? Então, tratamento com luz. Cromoterapia. Cromoterapia é luz. Então, cromoterapia se encaixa dentro do etérico. O que mais a gente tem? Pode ser desde que eu consiga entender que energia é aquela. Eu não sei que energia que é aquela, porque é o que, o rio, mas qual? Que tipo que é? É a natureza geral? Não sei. Aqui eu defini para vocês, né? O etérico vai ser o que, por exemplo? O arapé. Porque vai ser a energia do meu campo etérico que vai estar envolvido com ela. O passe magnético é etérico. Tá? Outra coisa, a acupuntura é física, que é agulhas. Doim, essas terapias que tem aí. Tá? Fala. A gente pratica o rapé em conjunto porque a gente está compartilhando o corpo etérico com outra pessoa? Porque a gente tinha conversado que você cria um conjunto. Não, mas em conjunto. Você quer saber por que é em conjunto? Ou é tipo uma engrenagem que você... Não, é que nós vamos somar energias semelhantes. Vibrações semelhantes. Aí quando eu chegar lá, semana que vem, eu já vou entrar nessa parte. A gente junta pessoas que têm vibrações semelhantes. Agora, a base é o etérico. Tá? Eu não consigo passar a pé, que eu já falei, para uma pessoa em outra cidade, em outro lugar, tem que ser perto. Tá? E o estrutural, o que é? Está no Orum. Então, por exemplo, a oração. O que mais? A ação espiritual. Os espíritos todos, eles vão agir aonde? No estrutural. Lá no mental e emocional teu lá. No Orum. Pode ser a distância? Pode ser a distância. Pode ser a distância. Entenderam bem? Isso aqui é interessante para a gente entender as coisas. O arapé é físico? Não, porque eu não vou encostar ninguém, não vou botar a mão em ninguém, não vou massagear ninguém. Vai ser longe. Mas eu vou estar conectado no campo etérico dela. Então vai ser energia etérica. O voodoo, eu entro aqui, no estrutural. A magia. Mas é a distância. Não, é físico para ter o elo de ligação, mas eu vou entrar no campo estrutural da pessoa. Ou seja, então tem um objeto que tem um estrutural, alimento com energias naquela lá e vou começar a agir no estrutural da pessoa, porque não é no físico, está longe. E o estrutural reflete no físico, e no mental e no emocional depois. Energias, sofrimento, essas coisas. É magia negra, que é outro departamento. Nós estamos longe disso. Fala. A meditação é aqui, né? A meditação, olha, eu nunca comentei sobre isso, meditação. Mas o estado meditativo é quando você praticamente para de pensar, de se emocionar, não é um certo relaxamento. Né? Seria quase que o espírito parar de ficar vibrando. Sim. Então seria um campo mental, emocional estático. Tá? É quase impossível isso, né? Porque o tempo inteiro lá tem vibração vindo de tudo que é lado. Sim. Pode ver, nossa cabeça toda hora tem pensamento. Tem um monte de ideia. Eu vou para cá, não, vai para lá. Não, amanhã que eu vou fazer, não interessa, eu estou dando aula. Por quê? Porque vem vindo, as vibrações vem vindo. O estrutural aqui, lembra que eu falei no Orum? Vibra, vai para tudo que é lugar. O pensamento de todos vocês aqui, estão conectados, tá vindo. É que nós ainda não aprendemos a identificar o que é nosso e o que não é. O desenvolvimento mediúnico ajuda nisso. Médium sofre muito no começo, porque ele não consegue identificar se é o caboclo, se é ele, se é o caboclo, se é ele. É um dilema dos filhos. Então, relaxa, fica na corrente, firma. É a tal da meditação, tem que aprender naqueles momentos que estão na corrente aqui, para deixar a entidade vir mexer. Existem interações mistas, por exemplo? Existe. Você pode, de repente, fazer aquela respiração holotrópica, que é física. Como que é? Não sei. Respiração holotrópica você fazer exercícios. Que chega num ponto em que você se desconecta. Sim, porque vai ficando zonzo. E aí você interage de maneira mais... Você começa a respirar e vai... Chega num ponto que você... Há uma expansão da consciência. Sim. Aí você... eu não entrei no caso da expansão da consciência, né? Porque aí tem outras formas de abordar isso aqui, que nem o caso até da bebida também para expandir a consciência e tal, tem outras coisas. Aqui o médium, a medureira tem outras formas. Mas a respiração é física. Sim.
Tá? Agora, conforme você vai fazendo aquilo, ela vai afetar o teu etérico e que por final vai afetar o estrutural. Mas ela começa aqui, que é física, é ar. Você está respirando, então é coisa física. Tá? É importante esse conceito porque também se aplica a várias coisas aqui. Quando a gente vai estudar para fazer oferendas, a gente tem curso de oferenda, um monte de coisa aqui para a pessoa aprender, largar aquela bobagem de achar que está dando uma florzinha para o caboclo, né? Ah, eu quero um emprego lá, vou ganhar 50 mil, caboclo, eu trouxe uma flor. Pô, você acha que o caboclo vai fazer? É até cômico, quer dizer, não é isso, tá? Não é. Os filhos entendem, mas é que a gente está numa plateia diferente. Existe um entendimento interno e um entendimento externo. Assuntos internos, né, do iniciático, do templo, existem conceitos de fora. Mas a magia da oferenda é isso, é você pegar elementos da natureza, vibrações de orixá, e aí, ó, e normalmente a pessoa quando faz alguma oferenda, ela vai buscar o que ela está precisando. Porque tudo que ela faz, mesmo se for por orixá ou por caboclo, é para ela. Na verdade, é ela que está precisando. É um vórtice. Ela vai, eu vou fazer uma oferenda bonita pro caboclo, tal, é para caboclo, mas eu vou pedir saúde, que a minha família fique boa, que é ela. Aí ela vai buscar os elementos que ela gosta, ou seja, ela está sendo atraída por aquela energia. Falar em gostar é ser atraído por alguma coisa, daquela energia você está precisando. Aquela flor, aquele perfume, aquela fruta, aí você busca aquela energia e faz oferenda pro caboclo. E aí vai embora, tá bom? Deixa eu ver, vamos encerrar, né? Aqui, ó, semana que vem a gente começa falando de orixás, tá? Eu vou pôr a música, mas alguém quer fazer alguma pergunta? São 10 horas em ponto.